Vamos agora aprender a determinar a distância entre dois pontos no espaço. Eu relembro que já o sabemos fazer no plano e o conceito é muito idêntico, ok? Reparem que a origem da forma da distância de dois pontos no plano resulta do teorema de Pitágoras. O mesmo vai acontecer aqui no espaço. Vamos então fazer um exemplo com valores concretos e depois generalizar para qualquer ponto. Eu tenho então aqui um ponto verde e um ponto azul. Vou-lhe chamar aqui ponto A e vou definir que o ponto A tem coordenadas, por exemplo, vamos dar aqui apenas um exemplo, 4, 1, 2, e o ponto B terá de coordenadas, que vamos chamar aqui o ponto B ao azul, por exemplo, também será, por exemplo, 3, 9, 12. Vamos então determinar a distância entre o ponto A e o ponto B, sabendo as suas coordenadas, não é? Bem, a distância entre o ponto A e o ponto B, posso representar aqui na figura, vou fazê-lo a cor laranja, é dada pelo tamanho desta linha, não é? A distância dos dois pontos é o segmento de reta, o tamanho do segmento de reta que une os dois pontos. E reparem que, tal como acontecia no plano, aqui no espaço também é possível visualizar um triângulo retângulo em que a hipotenusa desse triângulo é exatamente a distância dos dois pontos que nós queremos calcular. Okay? E para isso eu vou então só marcar aqui no referencial as coordenadas dos pontos. Reparem, eu vou aqui definir, vou marcar a preto as coordenadas do ponto A. Então eu fiz aqui este paralelogramo para este prisma, aliás, para melhor visualizarmos as coordenadas. Aqui é então 4, eu defini ali 4, 1, 2. Aqui no eixo dos y será 2, reparem, nós temos x, y, z, e na cota será 2, ok? Ali no eixo do y será 1 e ali a cota será 2. O ponto B tem de coordenadas 3, 9, 12, vou marcar também aqui 3 na abscissa, no eixo do x, portanto, 9 na sua ordenada e 12 a sua cota, portanto, 12 aqui. Este valor será então 12. E agora vamos determinar então a distância de A a B utilizando para isso o teorema de Pitágoras, tal como fazíamos no plano. Eu vou então fazer através do teorema de Pitágoras, portanto utilizando o teorema de Pitágoras. Reparem que só irá existir uma diferença aqui no espaço, terei de fazer um cálculo auxiliar para determinar um dos catetos, mas de resto o conceito é igual ao que se passava no plano, ok? Vamos então ver a hipotenusa, vamos chamar D de distância entre A e B, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, distância ao quadrado é igual, vamos chamar aqui cateto 1 e aqui cateto 2, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. E agora reparem, eu para determinar a distância preciso então saber os catetos, não é? O cateto 2, que é mais simples de saber, reparem, é a diferença entre as cotas dos dois pontos. Portanto, se eu fizer a diferença entre o 12 e o 2, porque a altura em que está o ponto B, o nível do ponto B menos o nível aqui no eixo dos z's do ponto A, irá dar esta diferença, não é? Portanto, 12 menos 2 igual a 10. Portanto, estou a fazer a diferença destas duas cotas. De 2 até 12 vão 10 unidades, não é? Reparem que o ponto verde está no nível 2 aqui no eixo dos z's. E o ponto B está no nível 12. E, portanto, 12 menos 2 igual a 10. O cateto 2 vale 10. O cateto 1, para calcular o cateto 1, eu vou fazer a projeção dele aqui neste plano. Porquê? Porque irei ter de fazer aqui um cálculo auxiliar agora para determinar o tamanho do C1. Reparem, eu consigo visualizar aqui deitado neste plano um outro triângulo retângulo, este aqui que eu estou agora a marcar, ok? Este triângulo também é retângulo, também faz ali 90 graus e desta forma eu conheço aqui este cateto, reparem, de 3 a 4 vai uma unidade. Eu relembro que o meu desenho não está à escala, ok? Não vamos reparar que esta unidade não será igual àquela, o desenho não está feito à escala. Portanto, de 3 até 4 eu faria 4 menos 3, 4 menos 3 igual a 1, ok? Da mesma forma que este cateto posso obter por 9 menos 1, que vai dar 8, não é? Eu faria aqui então 9 menos 1 igual a 8, para determinar a distância que vai daqui até aqui, que será este cateto. Então vou-lhe chamar aqui C1,
que é igual a este, projetei-o cá para baixo, e pelo teorema de Pitágoras faria aqui a hipotenusa ao quadrado igual a este cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E reparem que eu obtenho então o C1 ao quadrado igual, 8 vezes 8 dava 64, mais 1, 65. E reparem que, como eu para aqui preciso do C1 ao quadrado, posso colocar logo o 65, ok? Mais o C2 ao quadrado. Reparem, o C2 deu 10, 10 ao quadrado dá 100. E, portanto, eu conseguiria facilmente calcular aqui a distância entre dois pontos no espaço, utilizando então o teorema de Pitágoras. Mas agora vou generalizar e vou então obter uma fórmula que me permite chegar mais rapidamente à distância de dois pontos sem estar sempre a ver aqui o teorema de Pitágoras. Vou então voltar ao início, ao referencial, vou marcar os mesmos dois pontos, mas desta vez de forma genérica, portanto definindo coordenadas genéricas. Vamos então ver, eu tenho aqui o ponto A e vou definir então que o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1, por exemplo, e o ponto B irá ter coordenadas x2, y2, z2. Estamos a trabalhar então de forma genérica, ok? Vamos definir então aqui o ponto B, vamos marcar novamente o tal triângulo que tem aqui na hipotenusa a distância que nós pretendemos, a distância de A a B. Okay, está aqui, e vou marcar as coordenadas agora do ponto A. Coordenadas do ponto A, marco então aqui x1 no eixo do x, y1 e z1. Vou marcar as coordenadas do ponto B, reparem, marco aqui x2, y2 e z2 aqui, ok? Z2. Peço desculpa, sim, Z2. Bom, e agora vou então fazer o teorema de Pitágoras para calcular a distância dos dois pontos para chegar então à fórmula. Vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras, como fiz anteriormente para um caso concreto. Teorema de Pitágoras. Vamos então obter através deste teorema a fórmula da distância. Vamos fazer então distância de AB ao quadrado será igual, vamos chamar aqui cateto 1 e cateto 2, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Reparem que eu agora vou determinar então o cateto 1 e o cateto 2 e substituir aqui, ok? Reparem, distância de AB ao quadrado será igual a... Vamos calcular então o cateto 1. Reparem, eu vou fazer a mesma estratégia, vou projetar o cateto 1 aqui em baixo, neste plano, para o obter. É claro que nós depois temos a fórmula, não iremos estar sempre a fazer este raciocínio, ok? Vamos aplicar automaticamente a fórmula, mas é importante perceber, ok? Temos então aqui o cateto 1, que portanto, tem o mesmo tamanho, não é? Foi projetado aqui para baixo. Temos aqui um triângulo retângulo que faz aqui 90 graus, ok? Reparem, está ali deitado no plano x ou y, faz 90 graus. E como é que eu posso então obter aqui a distância, o valor deste cateto aqui? Reparem, eu posso fazer x1 menos x2, ok? x1 menos x2 vai-me dar a distância entre estes valores aqui no eixo do x. Da mesma forma que esta distância eu posso obtê-la fazendo o y2 menos y1. É sempre o maior menos o menor, ok? E, portanto, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, num cálculo auxiliar, eu posso fazer C1 ao quadrado é igual a x1 menos x2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é aquele y2 menos y1 ao quadrado. Ok? E reparem que o que eu preciso aqui para a minha fórmula é o C1 ao quadrado, e eu já o tenho aqui, portanto nem preciso estar aqui a fazer a raiz. Eu vou substituir o C1 ao quadrado por isto, nesta forma. Fica então aqui com x1 menos x2 ao quadrado, mais y2 menos y1. Reparem que, como está ao quadrado, eu posso escrever y2 menos y1 como y1 menos y2, uma vez que está ao quadrado, ok? Se der negativo num deles, está ao quadrado, fica positivo. É só para ser coerente e para decorar a forma, talvez fique melhor fazer sempre na mesma ordem. É irrelevante uma vez que está ao quadrado, ok? Reparem, mais C2 ao quadrado, ainda me falta o C2, não é? Eu vou então agora aqui colocar a distância de A a B ao quadrado é igual então a x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2
ao quadrado mais, e agora eu vou calcular o C2. Mas reparem que o C2 é a distância que vai então daqui até ao ponto B, que é no fundo a diferença no eixo das cotas, a diferença das cotas dos dois pontos. Reparem, o ponto B está no nível, está no andar Z2, no eixo dos Zs, o ponto A está no andar Z1. Portanto, esta diferença de andares pode ser dada por Z2 menos Z1, ok? Reparem que, como está ao quadrado, tanto posso fazer Z2 menos Z1 como Z1 menos Z2, ok? Teoricamente, poderemos fazer sempre o maior menos o menor. Mas depois, por uma questão de leitura, posso também fazer aqui Z1 menos Z2, ok? Porque está ao quadrado, não irá existir problema nenhum. Eu diria que na prática podem olhar para as coordenadas dos pontos e optar por fazer x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Ou então ao contrário, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Porque reparem, temos estes valores já ao quadrado. Se obtivermos um valor negativo, o quadrado irá fazer com que fique positivo e, portanto, não existirá aí problema. Temos então aqui a forma da distância de dois pontos. Reparem, a distância de A a B é então dada por raiz quadrada, e esta é a forma que depois poderemos então aplicar, de x1 menos x2 ao quadrado, ou x2 menos x1, tanto faz, y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Ok? Eu vou aqui enquadrar a forma para ela ficar então um pouco mais visível, aqui a cor de laranja. Esta é a forma da distância de dois pontos no espaço, ok? Reparem que a forma é igual no espaço ou no plano, com a exceção de que no espaço terá outra coordenada dos z's, não é? Mas a forma será igual. Vou então só aqui marcar mais um pouco. Reparem, temos então aqui a forma da distância de dois pontos no espaço, dada por esta expressão. Ok? Bom, então, até uma próxima!